O governo de São Paulo autoriza a reabertura de escolas para atividades de reforço a partir dessa terça-feira. Retomada das aulas presenciais está prevista para 7 de outubro no estado. 7 de outubro no estado. Ano que vem. Eu duvido que eles vão abrir 7 de outubro. Era para abrir início de agosto, aí virou início de setembro, agora início de outubro. Eles vão abrir por uma semana e já vai ter um feriado. Por que eles não abrem depois do feriado? Pô, mas eles vão ficar abertos por 2 meses. Abre ano que vem já. Certeza que vai ter gente falando isso. Inclusive, um amigo meu que é pai, eu tenho que perguntar para ele se ele... Porque, até onde eu me lembro, ele tá preocupado com o filho dele voltando a ficar junto com os colegas. O filho dele tá ficando só... tá vendo os colegas, tá interagindo com os colegas só por voz no videogame, praticamente. Mas vamos lá, as escolas públicas e privadas do estado de São Paulo podem reabrir a partir dessa terça-feira, dia 8, hoje, para aulas de reforço escolar, tutoria e atividades esportivas em regiões que estejam na fase amarela do plano de flexibilidade. No plano de flexibilização econômica há pelo menos 28 dias. Então, a cidade tem que estar na fase amarela desde o dia 11 de agosto. Já a retomada das aulas presenciais está prevista para 7 de outubro em todo o estado. Apesar da autorização do governo do estado, cada prefeitura possui autonomia para decidir se as escolas vão reabrir ou não em suas cidades. Segundo o último levantamento da Secretaria Estadual de Educação, apenas 128 dos 645 municípios do estado de São Paulo devem reabrir para as atividades de reforço nesta terça-feira. As 39 cidades da região metropolitana, que é a capital e mais as 38 ao redor, não devem reabrir as escolas na data autorizada pelo governo, ou seja, hoje. Esse daqui é um grupo de reforço? Caraca, até que tem bastante gente. Nunca precisei em aula de reforço, então eu não sei. Mas convenhamos que... Cadê? Aqui. Atividades esportivas na região. Futebol, é impossível você ficar mais de 1,5 metro da outra pessoa. Vôlei, quando duas pessoas vão tentar pegar a mesma bola que está vindo em direção ao chão, elas vão ficar menos de 1,5 metro. Corrida até que dá, handball também não dá, basquete também não dá. Então, a atividade esportiva é realmente muito difícil ficar 1,5 metro. Pelo menos a maioria delas. Reforço e tutoria, se todas as salas forem desse jeito aqui, tudo aberto, com 3, 6, 9, 12, 15, sei lá, 18 alunos, talvez dê. Essa sala é enorme, né? A minha sala do ensino médio era menor que isso daqui. Isso daqui deve estar no pátio da escola, não numa sala de aula. Quem que é esse daqui? De acordo com o secretário de Educação Estadual, Rocieli Soares, as aulas devem começar a voltar lentamente no estado. No entanto, ele ressaltou que caso as aulas presenciais voltem em 7 de outubro, a decisão de retorno será opcional aos pais, alunos e demais instituições de ensino. Estão basicamente falando que o governo não vai mais te obrigar a ficar em casa. Você pode ir ver seus amiguinhos, se você quiser. A gente não vai te obrigar. Mas se você não fizer do nosso jeito, a gente vai te obrigar a ficar em casa de novo. Ele falou no Bom Dia São Paulo, hoje de manhã, abre aspas, acho que a gente tem que começar a voltar lentamente. A gente tem ainda a decisão sobre outubro. Nós temos a previsão de volta às aulas para o dia 7 de outubro. Ainda temos que cumprir algumas condicionalidades do mês de setembro. Não temos ainda nem a certeza de volta às aulas em outubro, como eu falei. Voltando para ele aqui. Estou falando de atividades curriculares que, se voltar, não serão obrigatórias aos alunos, na primeira etapa, estarem presencialmente. Aqui no estado de São Paulo,
teoricamente, as aulas estavam sendo passadas pela TV Cultura. Pelo menos no início, ela estava sendo passada pela TV Cultura. Depois de um tempo, eu já não sei mais. Só que vamos ser sinceros, a maioria dos pais não fica junto com o filho garantindo que ele vai estar assistindo a aula. Tem o depoimento do canal Alessandro Santana, né, do Negão, dele e da mulher dele, falando como eles fazem para garantir que os filhos continuem estudando. Eles falam que a Cleide é a mulher do Negão, que ela fica junto com os filhos, fica em cima dos filhos para que eles estudem, mas nem todo mundo é assim. Amigo meu, que é pai, eu tenho certeza que ele não faz isso. Até porque ele passa o dia trabalhando. É divorciado, o filho fica com ele. Ele passa o dia trabalhando, eu tenho certeza que ele não fica pegando no pé do filho dele para o filho dele estudar. Aqui ele fala de novo. Nós temos que ter certeza que será o momento adequado. Se não for, a prioridade é salvar vidas. Pois é, só que o suicídio também está matando. O suicídio está matando mais esse ano do que nos anos anteriores, por causa que as pessoas perderam o emprego, perderam o motivo para continuar vivas, digamos assim. Elas perderam a sensação de serem úteis. Então elas entram na depressão e acabam se suicidando, porque não tem um emprego, não conseguem prover para a família e acabam indo a ações extremas como essa. Aqui eu acho que essa é a última frase dele, não tem mais uma. Aqui, abre aspas, a gente não está atrás de fazer obrigatoriamente que todos os municípios abram no mês de setembro. É uma atividade de reforço, é uma avaliação local, seja no aspecto de saúde que os municípios estão olhando, ou seja também no aspecto da própria escola, dialogando com a comunidade e fazendo atividades pequenas. Se é para o município ver isso, por que não faz isso? Que não dizer os governadores e os prefeitos sabem melhor das suas regiões. Os prefeitos sabem melhor de sua cidade do que os governadores, certo? É o que ele está falando aí. Por que não foi assim desde o primeiro dia? Por que o governador pôde fazer essa burrice que ele fez durante os últimos 6 meses? Quase 6 meses. Não tenho certeza. Aqui tem as regras para as aulas opcionais abrindo, começando a partir de hoje, né? As escolas que vão reabrir nesse 8 de setembro para atividades opcionais deverão respeitar as seguintes regras. 35% até 35% de sua capacidade para alunos da educação infantil e fundamental, que é até o 9º ano, né, até a 8ª série, na minha época. Até 20% da capacidade para alunos do ensino médio e anos finais. O ensino médio se manteve o mesmo nome, eu acho, né? Distanciamento de 1,5 m entre estudantes, como eu falei lá em cima, muito difícil isso acontecer. Até porque criança não vai querer ficar 1,5 m uma da outra, né? Até porque vai ser meio difícil delas conversarem, delas brincarem também, provavelmente. Lá estava falando em atividade esportiva, então... Até porque muitos desses alunos têm namorado e namorada na mesma escola. Então, eu duvido que as pessoas vão querer ficar no meio do seu tempo, porque o vídeo que é muito bom que ela vai fazer. Separar as pessoas para o possível. Então, por exemplo, é muito difícil. O transporte público, pelo menos aqui na minha cidade, o horário por causa dos alunos. Eles podem até dividir em 2 horários. As pessoas entram no trabalho às 8, por exemplo, e os alunos entrariam às 9. Então teria 2 horários de pico, mas ainda assim seria um horário de pico.
E a minha escola tinha 3 horários de saída. 2 horários de saída. E em ambos tinha aglomeração. Em ambos os 2 horários de saída tinha aglomeração. Então não tem como falar. Então não tem como você fazer de um jeito que... Assim, você pode até fazer... Vai saindo um aluno por vez de uma sala. Aí quando terminar essa sala, você vai para outra. E vai para mais... Você vai começar a liberar a saída dos alunos às 11 da manhã e vai terminar à 1 da tarde, dependendo do tamanho da escola. Intervalos e recreios devem ser feitos sempre em revezamento de turmas com horários alternados. Na minha escola a gente fazia isso. Aglomerava do mesmo jeito. Até porque ia eu e mais 3 pessoas andando no corredor da escola e já ocupava o corredor inteiro, de um lado ao outro. A gente não ia ficar um atrás do outro, né? Porque aí não dá para conversar. Então, já estou colocando vários furos aqui nas exigências deles, que são óbvios. As atividades de educação física serão permitidas desde que cumpram o distanciamento de 1,5 m, devem ser realizados preferencialmente ao ar livre, cuidado de... Tá? Como eu falei, isso daqui não dá para acontecer. É comentado que o ensino remoto continue em combinação com a volta gradual presencial. O ensino remoto que não está acontecendo deve continuar não acontecendo. Basicamente isso. O uso de máscara é obrigatório para todos dentro da instituição e do transporte escolar. Isso daqui dá para fazer. Olha, achamos uma coisa que dá para fazer. A instituição deve fornecer equipamento de proteção individual para os funcionários. Acho que isso daqui é o mínimo, isso daqui não deveria ser nem só no momento de epidemia. Bebedouro será proibido, a água potável deverá ser disponibilizada de forma individualizada. Cada um deve ter seu copo ou caneca. A gente faz isso nos locais de trabalho, devia ser feito também na escola. Banheiros, lavatórios e vestiários devem ser higienizados antes da abertura, depois do fechamento a cada 3 horas. Então, basicamente, na abertura tem uma no meio do caminho e uma no fechamento. É porque entre as 8, sai meio-dia, a cada 3 horas. Só se higienizar às 7, às 10 e às 13, só que às 13 entra o pessoal da tarde. Eu estou usando a minha escola de exemplo, a minha antiga escola de exemplo. Lixo removido a cada 3 vezes por dia, superfícies que são tocadas por muitas pessoas devem ser higienizadas a cada turno, ambientes devem ser mantidos ventilados, com janelas e portas abertas, evitando toque, maçanetas e fechaduras. Isso daqui vale para apenas 20% das cidades do estado de São Paulo possuem autorização para a reabertura das escolas na terça-feira. Benjamin Ribeiro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, disse que as escolas particulares estão preparadas para a volta às aulas há muito tempo. A metade de baixo dessa lista dá para fazer, a metade de cima não. Mas, acho que eu já expressei o meu desgosto pelo governador do meu estado, então, vamos lá. Com escolas fechadas, turmas com mais de... com salas cheias, o link está diferente. Com salas cheias e poucos professores jovens, o Brasil tem desafio na reabertura das escolas, apontam dados da OCDE. Qual que é a OCDE? A de desenvolvimento, tá certo. Até junho, o Brasil tinha passado 16 semanas com escolas fechadas, enquanto a média dos países da OCDE e parceiros era de 14 semanas. Só lembrando que Austrália, Israel, Estados Unidos e alguns países da União Europeia já soltaram estudos falando que crianças até 10 anos de idade não repassam o vírus. Se elas tiverem o vírus, elas não passam para as outras pessoas, as suas colegas, pessoas. E acho que eu falei outro vídeo que coloca um professor no sala de aula
deixa o professor titular fazendo a aula por videochamada. E o professor está na sala, tirando dos alunos ali, principalmente ajudando as áreas, principalmente, mas o professor mais instintivo fica quase 90% dos alunos, dos professores, perdão. É isso? Quase 90% dos professores mais, então, eu vejo um amigo meu, sabe, e no caminho da minha casa até a casa dele, ocorreu mais de um acidente fatal, que eu tenho mais de um fatal até a casa dele do que de morrer no Brasil. Eu tenho 25 anos. A gente sabe que o meu pai ele tem alguma. Ele mora um pouco mais de tempo, mas ele corre mais riscos sobre fato atrás dele do que morrer da doença. Salas cheias, o Brasil tem em média 24 alunos por sala, sério? A minha sala tinha 41. Os demais países tem 21. No ensino fundamental são 28 em média, contra 23 dos outros países desenvolvidos. Recursos limitados. Isso é normal, né? Escolaridade e desemprego. Antes da pandemia, 14% dos jovens adultos brasileiros com ensino médio estavam desempregados. Entre as pessoas com nível superior, o índice era de 8%. Durante a pandemia, houve aumento do desemprego, tá? A gente sabe, os governadores ferraram com a economia. Apenas 11% dos professores do ensino fundamental têm menos de 30 anos de idade. Aqui, quase 90% tem mais de 30. O índice de ensino técnico e ensino profissionalizante no Brasil é de 8%, enquanto nos outros países da OCDE é de 32%. Entre os estudantes do Brasil, 53% faz curso técnico equivalente ao ensino médio e 47% equivalente ao superior. Ensino superior de 2009 a 2010 houve uma expansão no ensino superior no Brasil, que foi uma expansão acima da média da OCDE. O Brasil aumentou em 10% o número de pessoas graduadas, enquanto os demais países foi de 9%. Mas vamos ser bem sinceros, esse daqui que é o mais importante, educação infantil. Educação infantil e educação básica são os mais importantes do que ensino superior. Mas o médico é mais uma pessoa que não fez medicina não vai te atender no hospital. Realmente, mas uma pessoa que tem um ensino básico ruim vai passar pela vida precisando de cotas, vai passar a vida aos trancos, barrancos, andando com a barriga, como toda a história falava, sabendo muito pouco, fazendo péssimas coisas, não sabendo, vai viver mal, enquanto vai ter uma profissão, vai passar na universidade graças à cota, mas se for uma profissão que ela está feita. Eu mudei essa parte aqui, né? O Brasil tem crianças de 3 a 5 anos de educação de 38, tem uma faixa de mais ciências da organização, de 20% das pessoas matriculadas nessas instituições no Brasil. Nos outros países o índice é de 34%, já entre as crianças de 2 anos, a taxa de matrícula é de 43% no Brasil e na OCDE é de 46%.
Os professores atendem em média 14 alunos por classe no Brasil, do ensino base, e na OCDE eles atendem 7 para cada aluno. Então a gente precisaria basicamente do dobro de professores. Mas a gente sabe também, infelizmente, que ter filho para as famílias mais pobres é uma forma de conseguir mais dinheiro do governo, né? Ter a criança matriculada na escola é uma forma de conseguir mais dinheiro do governo. Educação infantil, valor médio anual do salário do professor é de 25 mil dólares, salário anual. Então eles ganham aproximadamente 2 mil dólares por mês aqui no Brasil, enquanto a média da OCDE é 38 mil dólares, 38,5. O ensino fundamental, os valores são 25 mil no Brasil e 44 mil na OCDE. No ensino médio, 25 no Brasil e 46 na OCDE. Esse daqui eu já li. Investimento na educação. Por aluno, o investimento no Brasil é de 9 mil dólares na educação básica e 11.400 dólares na educação superior. Geral, educação básica sem educação infantil até o ensino superior é de 9.400. Então é gasto muito mais com alunos do ensino superior do que com alunos do ensino básico. Isso devia estar, no mínimo, igualado. Esse número da educação básica, sem contar a educação infantil, devia estar também nos 11.400. O Brasil aplicou 5,1% do PIB na educação desde o ensino básico até o ensino superior, em média. Que é 1% acima da média da OCDE. Que bom, pelo menos uma coisa o Brasil fazendo mais ou menos. Apesar que 1% acima da média da OCDE, só que a maior parte desse dinheiro está indo para o ensino superior e não para o ensino básico. É isso, só para um pouco sobre a volta às aulas aqui no estado de São Paulo. Eu nem sei qual fase a minha cidade está, pra ser bem sincero. Eu ouvi falar que no meio do mês passado teve um erro na fase, era para ela estar em uma e foi solto no diário oficial que ela estava em outra. Eu acabei nem olhando porque, como eu já falei antes, eu saio aqui de casa, eu estou trabalhando home office, eu vou no mercado 2 vezes por semana, eu saio para fazer caminhada praticamente todo dia. E o que eu vejo na pessoa, eu contei algumas vezes já. A primeira vez que eu contei, eu passei por 49 pessoas sem máscaras e 27 com. Isso faz 2 meses atrás, mais ou menos. Um mês atrás eu passei em 57 sem máscara e 39 com. Então, dá pra ver aí que pelo menos 2/3 das pessoas não ligam de estar sem máscara. Mas é isso, em relação à educação, eu vou voltar a falar um pouco mais sobre a pandemia/epidemia, né, no próximo vídeo. Valeu!